Pessoal, a gente vai bater um papo agora com a psicopedagoga Érica Visgueira, que a essa altura do ano ela já deve estar escutando muitos apelos maternos por conta do desempenho escolar das crianças. Mas será que sempre é culpa da criança? Vamos descobrir agora? Entre aqui, querida Érica. Que prazer ter você aqui. Fique à vontade. O Viva Educação é todo seu. Você viu a entrevista com a Laísa falando sobre o burnout materno? Acompanhei a entrevista, muito interessante, tema maravilhoso de se trabalhar e é um tema que deve ser trabalhado de forma constante. Eu acredito que no seu trabalho também você veja mães exaustas, né? E um dos fatores que leva à exaustão das mães é a vida escolar dos filhos. Olha, não é fácil. Não, de fato, é o que nós escutamos diariamente, seja no consultório ou na escola. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, esse menino vai me matar! Vivi, toda vez que eu vou fazer a tarefa com ele, eu acho que eu vou infartar. Porque realmente dá muito trabalho, né? Tem criança que não tem o hábito do estudo, não é tão tranquilo como para outras, não é verdade, Érica? De fato, não é fácil, até mesmo para aqueles que não têm nenhuma dificuldade. Por quê? Porque tem uma carga aí de tarefas para serem toda construída, porque a atividade nada mais é do que a verificação do aprendizado em sala de aula, então são N disciplinas, exige ali uma organização do trabalho que foi executado pelo professor em sala de aula, então há uma dificuldade até para aqueles que não têm nenhuma dificuldade no contexto do aprender. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vem percebendo muitas dificuldades no ambiente escolar e muitos diagnósticos, não é verdade? Eu tenho até a impressão de que a gente está em uma época dos diagnósticos. Você sempre tem que estar enquadrado numa caixa. Então, se você está muito danado, de repente você é hiperativo. E vários outros, né? Agora, eu te pergunto, e aí às vezes você vê que em relação ao aprendizado, esses diagnósticos, que muitas vezes são muito legítimos, mas outras vezes não é exatamente assim. Às vezes a dificuldade da criança concentrar, por exemplo, vem de uma metodologia. Concorda comigo, Érica? De fato, nós precisamos trabalhar no sentido de que dificuldade de aprendizagem é totalmente diferente de um transtorno ocasionado por qualquer outra condição relacionada ao processo do aprender. A dificuldade ela é temporária. Então, quando se trabalha no contexto que essa dificuldade é temporária, precisa desenvolver alternativas, metodologias e estratégias de aprendizagem para que a criança possa desenvolver. No entanto, quando se há um transtorno no processo do aprender, aí sim, precisa de um acompanhamento especializado, inicialmente buscar a ajuda para chegar nesse diagnóstico que ele é preciso, passa por uma equipe multiprofissional, para que depois possa desenvolver estratégias específicas para quem de fato apresenta um transtorno de aprendizagem. Agora nós vamos falar das crianças que não apresentam o transtorno de aprendizagem, né? O que você percebe que gera maior dificuldade na aprendizagem das crianças? Aquelas crianças que não têm um transtorno. Eu percebo muito, por exemplo, a matemática ainda é um bicho-papão para muitas crianças. É a forma que a criança estuda? É a forma do acompanhamento escolar dela? É a metodologia da escola? Como é que a gente se direciona em situações como essa, Érica? Olha, é complexo dizer quando se trata de uma dificuldade de aprendizagem de uma criança que não tenha nenhuma condição neurodivergente. Por quê? Cada instituição de ensino, ela tem a sua filosofia de trabalho, ela tem a sua metodologia, ela traça estratégias específicas que se adequam ao perfil da escola. No entanto, a criança, quando ela chega num ambiente escolar, que ela vai se adaptar a esse processo, precisa
perpassar por toda a filosofia da escola, a metodologia e a proposta pedagógica que aquela instituição de ensino tem a oferecer. E à medida que essa adaptação vai acontecendo, a criança também vai se modelando frente ao processo de aprendizagem. Acontece muitas vezes da criança estar em uma instituição de ensino e não se adaptar à metodologia e está tudo bem. Então, a busca, não existe assim uma busca específica de uma escola perfeita ou de uma instituição de ensino que possa encaixar perfeitamente na metodologia ou na condição que a criança possa apresentar para aprender. O que existe é um acompanhamento efetivo no contraturno escolar e um acompanhamento especializado ali dentro da escola. O que a escola tem a oferecer diante do contexto do que ela deseja trabalhar, frente à metodologia do ensino em que ela está se propondo a ofertar para aquele aluno. Então, existe um leque de opções para que essa criança possa ter essa adaptabilidade e desenvolver toda a estratégia que é proposta pela escola. Olha, eu concordo com você, porém, preciso fazer uma ressalva. Você não está falando de Teresina. Não tá. Porque aqui nesta cidade, que eu amo, o que eu percebo é que os pais elegem uma escola, muitas vezes, não é sempre, os pais elegem uma escola, aquela escola ali, ela é a melhor. Então, ele vai insistir para o filho dele ficar naquela escola, porque aquela escola é a que dá resultado. Se você está tirando nota baixa, a culpa é sua. Vamos lá, o que esse menino tem, professora, que esse menino não tira nota boa? É ou não é assim? Acontece. Na maioria das vezes. Acontece 99,9% das vezes. Então, o que você me diz é que nem toda escola é para toda criança. Exatamente. Nem toda escola é para toda criança. O que deve acontecer lá no início do ano é que, se for uma criança bem pequena, os pais tenham esse cuidado de conhecer bem esse ambiente, porque ele vai deixar ali aquela criança durante 4 a 5 horas por dia, tendo em vista que o encontro de novo com a família é no contraturno ou até mesmo no fim do dia, tendo em vista se essa criança passa o dia inteiro na escola. Se trata de uma criança um pouco maior, convide a criança para que ela possa visitar a instituição de ensino, para que ela participe junto da família, junto dos pais, na escolha da escola. O que está acontecendo ultimamente, o que eu ando recebendo de informações ou até mesmo de reclamações por parte dos pais? Muitas vezes acontece dos pais escolherem a escola para o seu filho e o filho, que é o maior interessado, não participa ou não compactua dessa escolha. Sim. E acontece de acarretar consequências no decorrer do processo escolar. Ou a criança mantém o desejo de querer mudar no meio do ano porque não se adaptou, ou porque simplesmente ela não participou da escolha da escola lá no início do ano, ou até mesmo nesse processo que caminha no ano todo, os pais têm aquela esperança de dizer, até o fim do ano ele está adaptado, mas vai ter que esperar até o fim do ano para que essa criança possa se adaptar e as consequências emocionais... O sofrimento que isso causa, né? Não é levado em consideração. Então, quando eu questiono com as famílias com relação à escolha da instituição de ensino, sempre coloco em pauta. Se o seu filho é um pouquinho maior, é ele o maior interessado para que possa participar dessa escolha, para que não chegue no fim do ano a acarretar situações como essa, de dizer, a escola é nota 10, meu filho não se adaptou porque é preguiçoso, ou porque não conseguiu ter o entrosamento com a equipe ou com os colegas, ou simplesmente não gostou, entre aspas, e vai ficar até o final do ano. Isso acarreta consequências emocionais. E aí, onde um espaço que era para ser prazeroso, divertido, que vai promover o conhecimento e o crescimento dentro do aprendizado, acaba se tornando um espaço de caos. Então a sua dica para quem está em casa, a primeira dica para o acompanhamento, para você que acompanha, né, para os pais que estão em casa, para que eles tenham um bom resultado, é permitir ao filho
a participação na escolha da escola, não é isso? Certamente. Muitas vezes o que vem acontecendo nos consultórios, que a gente está trabalhando, é o pai me questionar ou a mãe questionar. Ai, tia Érica, qual é o melhor espaço que você considera enquanto escola para que meu filho possa participar do processo, cursar a série proposta? Eu disse, olha, o melhor espaço é aquele que seu filho vai escolher junto com você. Por quê? É ele o maior interessado. É ele que vai ficar durante o ano todo convivendo com outras pessoas. Lembre-se que o seu filho, ele vive num ambiente social primário que é a sua casa. E, nesse contexto, ele tem ali a adaptabilidade de uma vida construída desde o nascimento. Quando ele parte para um outro núcleo social, ele precisa se sentir à vontade e ter o poder de escolha, porque é ele que vai ficar durante o ano todo naquele lugar. Se é um espaço acolhedor, frente ao que ele se sente bem enquanto aluno, enquanto membro daquela comunidade escolar, é um lugar ideal. Se não se sente bem, de fato não vai ser um bom lugar para ele viver. E você acha que isso tem relação com o nível de aprendizagem dele? Tem relação. Por quê? Porque a criança ela precisa das emoções para aprender. É um dos pilares para o processo de aprendizagem, é trabalhar a parte emocional. Então, se ele está emocionalmente motivado, se ele se sente acolhido, principalmente dentro do ambiente de sala de aula, em que o professor tem o cuidado, o zelo de questionar e deixá-lo à vontade para que ele possa tirar dúvidas ou simplesmente dialogar sobre a sua dificuldade, é um fator positivo para que ele possa evoluir. Então, antes de mais nada, precisamos levar em consideração um pilar importante, que é o aspecto emocional. Se ele se sente bem e ele se sente acolhido, de fato, já tem um caminho percorrido para que ele possa dar continuidade aos aspectos mais técnicos, seja lá da disciplina da área de humanas ou da área de exatas. Vai depender de como esse professor, como essa instituição de ensino tem essa proposta para que possa acolher esse aluno. Excelente, Érica, muito bom, muito esclarecedor esse bate-papo. Depois eu vou contar isso para você em um podcast. Eu trouxe feridas emocionais construídas lá na escola para a vida adulta, que eu tive que trabalhar em terapia. Né? Então, a gente acha que é besteira, que é porque a criança é mimada, e nem sempre é isso, né? Às vezes ela está sentindo uma dor, você não consegue ver, ela não consegue comunicar para você exatamente o que é, ela está sentindo uma dor e lá na frente isso vai reverberar. Érica, muito obrigada pela sua participação no Viva Educação. Eu espero que você volte muitas outras vezes para trazer assuntos esclarecedores como esse, para a gente bater esse papo gostoso, tá bom? Combinado.